Se a luz vai se apagando, é porque falta combustível. Você acende uma fogueira, ela está queimando, brilhando, iluminando. Quando ela começa a apagar, você bota lenha, porque a lenha é o combustível que vai manter o fogo ardendo. Quando Jesus Cristo batizou você no fogo, Ele espera que você continue buscando o combustível para que nós continuemos ardendo em chamas pelo amor de Deus. É a palavra de Deus. E você precisa saber que quando esta mulher notou que um valor desapareceu dentro de sua casa, ela correu para pegar combustível, porque ela acendeu a candeia, e o fogo é a palavra. Ela sabia, mas ela também pegou a vassoura. A vassoura é a estratégia de oração. Quando Jesus Cristo diz que quando ela encontrou, ela reuniu as amigas e disse: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Porque ela está dizendo: eu perdi. Porque se foi ela que perdeu, ela saberia onde perdeu, o lugar onde perdeu. Ela não precisava ter buscado luz nem vassoura, mas ela sabia que a dracma foi perdida dentro da administração dela. Ela sabia que a responsável era ela. Ela sabia que a dracma foi perdida por falta de vigilância constante. Então, como é que está a nossa vigilância dentro de casa? Será que nós estamos permitindo que o mundo gerencie a educação dos nossos filhos? Será que nós não estamos negociando o inegociável? Eu estava no interior de uma cidade do estado do Nordeste, e eu cheguei da igreja. Sexta-feira eu preguei, e cheguei da igreja depois do culto da tarde, e nós fomos tomar um café, e a dona da casa me apresentou o filho dela, e eu, muito prazer e tudo mais, e a namorada que ele trouxe. Tomamos café, daqui a pouco os dois entraram para o quarto, e eu fiquei preocupada. Eu tenho um filho, e eu já fui jovem, eu já tive aquela idade. Demorou 3 minutos, não saíram, porta fechada. 5 minutos, 10 minutos, e eu preocupada. Aí eu fui para a moça e disse assim: ó, seu filho entrou no quarto com a namorada. Irmã, hoje as coisas são assim. Eu disse: o quê? Eu disse: minha irmã, seu filho é crente, eu vou ser crente. Ela disse: é. Eu disse: mas os hormônios dele não são convertidos. Se não acontecer nada de impuro lá dentro, tem um problema grande. Um deles tem problema sério. A senhora deixa isso? Foi desse jeito que Deus lhe deu esse filho para você criar? Qual a diferença entre ele ir num motel e fazer da sua casa um motel? Minha irmã, eu não vou ficar aqui. Irmã, eu não vou ficar aqui. Eu vou ligar para o pastor me tirar daqui, porque eu não vou dormir num motel. Estou velha demais para passar por isso. A igreja não queria pagar para mim um hotel, porque me convidou. Bem, até hoje a igreja não me chamou mais, não tem problema. Não tem problema. Os valores têm sido tão desprezados. Eu estava falando na reunião que nós tivemos de missão na íntegra.
Uma vez eu cheguei numa cidade, o pastor estava lá reclamando dos hotéis que põem os preletores. E eu disse para ele: já me botaram num hotel. Sabe por quê? Porque o marido da pastora era o gerente do motel. E era seminarista da igreja. E quando eu percebi que era motel, eu achei aquilo muito esquisito. Eu nunca tinha ido no motel. Porque no tempo da minha juventude, eu nem sabia dessas coisas. Motel era hotel de beira de estrada. Quando a gente viajava de Salvador para o Rio, dormia no motel. É motorway hotel. É hotel de estrada. Depois virou lugar de prostituição. Aí eu desci e perguntei para o porteiro. Eu disse: moço, isso aqui é motel? Ele disse: é. Eu disse: vou ficar aqui não. Ele disse: mas por quê? Eu disse: olha para minha cara e vê se eu posso ficar num lugar desse aqui. O quarto cheira a cigarro. E eu não gosto dos sons que eu estou ouvindo. Ligou para o pastor. O pastor não me disse nada, me botou em outro hotel. Oh, mas que coisa! As pessoas estão tão habituadas com o mundo, se conformaram de tal maneira que deixa que o inferno comande a direção da sua casa. Por quê? Porque tem medo de perder os filhos, mas não tem medo que o filho vá para o inferno. Você prefere ficar bem com o mundo, agradar ao mundo, do que agradar a Deus. Como é que está a sua luz? Como é que estão os valores da família na sua casa, minha irmã? Saiba que se você está afrouxando, se você está dirigindo assim a sua casa, já está tudo perdido. Só tem um jeito: é você recuar e procurar a Deus que escolheu o seu ventre para colocar ali aqueles filhos. Em vez de você uma mãe para a glória dele, não há impossíveis para Deus. Eu não sei quanto tempo essa mulher ficou de candeia acesa e vassoura limpando. Eu não sei se foi uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas ela conseguiu. Os valores foram restaurados. Ela se alegrou. Essa é uma mulher, uma vencedora. Às vezes achamos que a vitória vem porque nunca deixamos que o valor se perdesse. Isso é uma bênção. Mas se você nota que um dos valores se perdeu na sua casa, a Bíblia diz: não descanse, nem dê a Deus descanso até que tudo seja restabelecido dentro da sua casa. Vassoura a estratégia de oração. Comece a jejuar. Comece a proclamar a palavra de Deus em voz alta dentro da sua casa. Comece a clamar. Comece a chorar diante do trono de Deus. Comece a profetizar a palavra de Deus. Palavra de Deus. Uma palavra que diz para o morto de 4 dias: Lázaro sai, e Lázaro vem. Uma palavra que diz para a tempestade: sossega, e sossegou. E para o vento: para, e o vento para. Esta palavra, Jesus, o profeta Ezequiel diz: uma mão veio sobre mim e me levou e me deixou, preste atenção, no meio de um vale que estava cheio de ossos. O profeta diz ossos, mas quer dizer que eram caveiras. O profeta ficou lá seguramente assustadíssimo.
Depois que ele ficou lá, não se sabe quanto tempo, essa mesma mão levou o profeta a andar em volta do vale, para ver a extensão da matança, a extensão do estrago, da dor. E o profeta andou em volta e viu a quantidade de ossos, e lá no coração dele chegou a uma conclusão: estão sequíssimos. Na opinião do profeta, não tem jeito. E depois que o profeta chega a essa conclusão, veio a pergunta: filho do homem, poderão acaso reviver esses ossos? Deus está falando de ressurreição. O profeta ficou assustado, porque Deus faz coisas esquisitas ao nosso modo de ver. E disse: Senhor, tu o sabes. E Deus disse para ele: profetiza. Tu não és profeta? Então profetiza. Profetiza para os ossos secos. O profeta, coitado, nunca tinha profetizado para osso, quanto mais osso seco. Ficou lá e disse: profetiza. Seguramente o profeta perguntou: mas como? Ele disse: faz assim, diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você pergunta, irmã, e osso seco ouve? Eu digo para você: se for a palavra de Deus, osso seco ouve sim. Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não volta vazia. Deus diz em Isaías 55: assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra e a façam brotar, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Assim, osso seco ouve quando é a palavra de Deus, montanha ouve, onda ouve, vento ouve, se for a palavra de Deus. Portanto, palavra de Deus em voz alta dentro da sua casa. Ore a palavra, repita a palavra, chore com a palavra, clame com a palavra, e você vai ver as coisas mudarem na sua casa. Não existem impossíveis para Deus. Pode ser que sua esperança está definhando como a luz às vezes define. Levante-se, guerreiro. Deus botou filhos no seu ventre, que se alimentaram do seu sangue, que formaram ossos dos seus ossos, e depois que saíram do seu corpo, eles vieram ao seu seio para sugar o leite que já foi seu sangue. Então, você tem um chamado diante de Deus: mantê-los vivos. Deus lhe deu um corpo que se abre para parir uma vida, seios que explodem para alimentar essa vida, que explodam o seu coração na direção dos céus. Arrebate os seus filhos do mundo e creia que Deus está disposto a fazer uma obra nova dentro da sua casa. Deus quer filhos santos. É por isso que você está aqui hoje. Você tem chá para beber em casa, você tem pão, você tem isso tudo. Deus lhe trouxe aqui porque Deus quer que a sua esperança seja reanimada. Não entregue os seus filhos para o inferno. Não abra mão deles para a impureza, para o vício, para a prostituição. Quem escolheu o seu ventre para colocá-los na terra foi Deus. Deus com você são responsáveis. Deus com você são a maioria.
o mundo vai se danar todinho, mas Deus com você são mais que vencedores na vida do seu filho. Clame, ore, busque, que você exploda de esperança. Jesus Cristo disse que essa mulher reuniu as suas amigas e disse: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. A Bíblia diz da mesma forma: há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você entendeu essa palavra? Tem júbilo diante dos anjos. Não são os anjos que estão jubilando. Tem alguém que faz júbilo. Tem alguém que festeja. E não são os anjos. Quem é? O próprio Pai. Ele faz uma festa. Deus está esperando a hora de fazer uma festa lá no céu, quando o seu lar tiver com seus filhos todos santos diante de Deus. Depois que você decidir que os valores que você estabeleceu para a sua casa, eles todos têm que ficar debaixo do controle do Altíssimo, e você administra a sua casa segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de todos nós. Senhor Deus nosso Pai, de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos aqui na terra a sua autoridade, o seu poder, o seu domínio, a sua majestade, o seu controle sobre a nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós rendemos o nosso coração diante de Ti e te pedimos que Tu nos dê o espírito de sabedoria, de fortalecimento, e que o Senhor esteja hoje quebrando as amarras que nos prendem, e que o Senhor coloque em nós para que o Teu nome seja glorificado em nossa casa. Nós te pedimos isso e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.